Olá pessoal, aqui Prof. Lenara Giron e hoje então vamos dar início ao nosso passaporte OAB, aí 1 hora de revisão para a prova do exame 33, né? Então, no último passaporte a gente acertou em torno de 2 questões em direito do trabalho, já teve passaporte que a gente acertou 4 questões, então prestem muita atenção nessa revisão, ainda dá tempo de garantir aquelas questões que são necessárias para aprovação, certo? Então vamos lá. Bom, primeira dica que eu tenho para vocês é respirar. Não, mas isso é uma dica de direito do trabalho, não, isso é uma dica para toda a prova. Pessoal, manter a tranquilidade, confiar em vocês, então respirem e pensem, eu tô fazendo essa prova, eu vou ser aprovado, acreditem em vocês, respirem quando vocês não estiverem entendendo uma questão, respirem, porque quando vocês participaram de toda uma preparação para essa prova da OAB, ou fizeram questões, ou assistiram aulas, ou tiveram a faculdade, em algum momento vocês provavelmente viram, né, a questão que está sendo cobrada. Então respirem, deixem essa resposta certa chegar. Prestem atenção a partir de agora que vão vir dicas que podem garantir a aprovação de vocês lá. Então vamos lá para as dicas de direito do trabalho. Dica número 1, gente, responsabilidade de contrato de trabalho. Então faz algumas provas, últimas provas não caiu essa questão da responsabilidade e aí pode cair na prova de vocês. O que nós temos de responsabilidade no direito do trabalho e que inclusive veio com a reforma trabalhista e por isso é uma chance de ser cobrada? A questão da sucessão da empresa. Quando uma empresa é comprada, quem que responde? Se essa empresa é comprada, quem que responde? Suponhamos um empregado que trabalhou anos, né? Nós tivemos aí a aquisição do HSBC pelo Bradesco. Ele trabalhou anos no HSBC e aí é comprada pelo Bradesco. Quem que responde por essa ação trabalhista na Justiça do Trabalho? A responsabilidade é do sucessor. Quem é o sucessor? Comprador. Responsabilidade do sucessor, muito fácil. Pensem, sucessor comprador. A responsabilidade é daquele que compra. Então, no caso de sucessão, vem uma questão, disse que a empresa foi comprada, adquirida pela empresa alfa, foi adquirida pela empresa beta. Quem adquiriu é o comprador. Essa pessoa é responsável, certo? Só que aí a questão traz e diz que é caso de fraude, que se trata de uma fraude trabalhista, que foi vendida para trazer fraude nas relações de trabalho. Quando se trata de fraude, a responsabilidade é solidária de ambas, certo? Então, na aquisição do comprador, se a questão falar em fraude, a resposta é que a responsabilidade é solidária de ambas empresas. Vamos lá. Outra questão que nós temos de responsabilidade é o caso de terceirização. Gente, na terceirização nós temos a empresa de terceirização, nós temos o tomador e temos o trabalhador. Quem é que responde e aqui eu vou botar minha caneta para funcionar. Quem é que responde por nessa ação trabalhista, ou qual é a responsabilidade? A responsabilidade primeira é da empresa de terceirização. Só se a empresa de terceirização não tiver como pagar, a responsabilidade é do tomador ou da empresa, então, que toma o serviço. Por quê? A empresa toma o serviço através de uma empresa de terceirização. Então, a responsabilidade direta primária é da empresa de terceirização, porque ela que tem que pagar férias, 13º, FGTS, porque entre elas há um contrato de trabalho e entre essas duas um contrato civil, certo? Então a responsabilidade desta ação é da empresa de terceirização. Só passa a ser do tomador se a empresa de terceirização não tiver valores. Então aí nesse caso se trata de responsabilidade subsidiária. Então olha só, gente, o que nós falamos sobre responsabilidade? Quando uma empresa é adquirida por outra do comprador, salvo se tiver fraude, solidária, ambas respondem. Na terceirização, a responsabilidade primária é da empresa de terceirização e o tomador só é responsável se a empresa de terceirização não tiver valor. Então, é responsabilidade subsidiária, não é solidária, duas juntas. É subsidiária, só responde se a empresa de terceirização não tiver como pagar, certo? Vamos apagar aqui.
Bom, o que nós temos da próxima dica então? E tomara que essas dicas caiam na prova de vocês, né? Porque cada vez que eu dou a dica eu penso, tomara que essa esteja na prova. Grupo econômico. No grupo econômico também é responsabilidade solidária. Se a prova falar que várias empresas participam do mesmo grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Então a prova vai dizer, a empresa tal, do grupo econômico tal, a responsabilidade delas é subsidiária, que nem na terceirização, que só responde se a outra não tiver patrimônio? Não. Se falar o nome grupo econômico, que essas empresas se participam do mesmo grupo econômico, é responsabilidade solidária, todas respondem. Igual quando tem fraude lá numa aquisição de uma empresa, certo? Então, nesse caso, a responsabilidade solidária. Só que aí, a prova pode ir um pouco mais além. Dizer, mas o que é o grupo econômico? Basta ter numa empresa os mesmos sócios que no outro? Então, eu tenho uma empresa de alimentícia e tenho uma empresa de educação. E nessa empresa alimentícia eu tenho os mesmos sócios, né, de educação os mesmos sócios. E a questão diz, se trata de grupo econômico porque são os mesmos sócios, e aí vocês vão dizer, não basta mesmos sócios para ser grupo econômico. Eu preciso interesses em comum. Então, atuação conjunta, demonstração de interesse integrado, comunhão de interesses, não basta mera identidade do sócio, certo? Então a dica é, falou em grupo econômico, responsabilidade solidária. Se a prova for um pouco mais além, disser o que é grupo econômico, se basta mesmo sócios, não basta mesmo sócios, eu preciso de demonstração de interesse integrado, certo, gente? Bom, dica número 3, se cair questão de gestação, de licença maternidade, e aí é interessante até pensando, se eu preciso revisar ali as outras dicas, quem ficou com alguma dúvida pode apertar pause, né, voltar. Esse é o bom do passaporte online, que no passaporte ao vivo a gente não tem, não dá nem tempo de tomar uma água. Bom, dica número 3, então, gestação. O que nós temos a respeito de maternidade, gestação, adoção? Na verdade, é uma dica que envolve todas as questões de maternidade, gestação, que podem cair lá na prova de vocês. Primeiro, licença maternidade e licença adotante. Qual é o prazo? Existe alguma diferença de licença maternidade para licença adotante? A CLT diz que ambas são 120 dias, né? Então, mas não é 4 meses. Bom, mas o que a lei diz? 120 dias, certo? Então, tanto a licença maternidade quanto a licença adotante são 120 dias. A questão é, quando começa a licença maternidade? Do início do afastamento, né? O início do afastamento da licença maternidade é do parto ou 28 dias antes. Então, eu posso começar os meus 120 dias do dia do parto ou, diante de alguma orientação médica, 28 dias antes do parto. Só que a adotante não tem parto. Então, a adotante, como ela não tem parto, quando que começa? Olha lá, do termo judicial de guarda ou adotante, quando o juiz dá a guarda, porque não tem o parto é no termo de guarda. Então, 120 dias do termo de guarda, certo? Não tem idade, licença maternidade e adotante, 120 dias. E aí já caiu na prova. A licença maternidade e adotante é pago por quem? Em regra geral, a licença maternidade paga diretamente, olha só, pelo INSS. Desculpa, corta. A licença maternidade é paga diretamente pelo empregador, certo? É paga maternidade diretamente paga pelo empregador e depois compensado no INSS. E a adotante diretamente paga pelo INSS. Então, isso já caiu na prova. Eles queriam, todo mundo decorou, são 120 dias, um é da gestação, do parto, ou 28 dias antes do parto, a adotante é do termo de guarda, mas aí a prova chegou e perguntou, mas quem paga? E aí nós vamos ter que saber, licença maternidade é o empregador e licença adotante é o próprio INSS. E também quando se tratar de empregada doméstica, quem paga a licença maternidade também é o próprio INSS, certo? Mas regra geral, empregado urbano, quem paga a licença maternidade é o empregador e depois desconta no INSS. Salvo-se empregada doméstica, que quem paga diretamente é o INSS.
E se for licença adotante, quem paga diretamente é o INSS, certo? Uma outra questão aí importantíssima, afastamento da gestante no caso de insalubridade. Estou falando de insalubridade e aí gestante pode trabalhar em ambiente insalubre, lactante pode trabalhar em ambiente insalubre. Se cai essa na prova de vocês, o que vocês vão dizer? E isso é interessante porque teve até uma DIN sobre esse assunto, veio com a reforma, já teve até... depois da reforma trabalhista nós já tivemos mudança a respeito disso. Então, afastamento da gestante da lactante em caso de insalubridade, afastamento da gestante ou lactante em caso de insalubridade afasta sempre, certo? Isso teve alteração na reforma e uma DIN. Então, se cai na prova de vocês, se cai na prova de vocês, digo, afastamento de gestante ou lactante, o que vocês têm que pensar? Afasta sempre. Afasta sempre do que, gente? É da atividade insalubre, não é da empresa. Eu tenho que afastar ela da atividade insalubre e posso colocar ela em outra atividade. Só não vai ser colocada em outra atividade se dentro da empresa não tiver atividade salubre para ela trabalhar. Aí ela já entra em licença maternidade estendida, certo? Então, afasta, tira da insalubridade sem prejuízo da remuneração. Isso é muito importante, gente. Ela continua recebendo o adicional de insalubridade mesmo afastada. Se cair essa na prova de vocês, vai afastar lactante ou se estiver gestante. Afasta sem prejuízo da remuneração, inclusive ela continua recebendo insalubridade. E quando eu falo afasta, é afasta da atividade insalubre. Não que necessariamente precisa afastar da empresa. Só vai afastar da empresa se na empresa não tiver nenhuma atividade salubre, né? Sem uma atividade que não envolva insalubridade para ela trabalhar, certo? Se não tiver uma atividade salubre para ela trabalhar, aí já afasta, ela já recebe, inclusive, licença maternidade antecipada. Dica número 4, equiparação salarial. Faz um tempinho que nós não está caindo a equiparação salarial. O que nós temos para configurar a equiparação salarial? Olhem lá, dica número 4. Identidade de função, então a prova vai dizer, fulano faz a mesma função. Igual produtividade, mesmo empregador. E, gente, quando eu falo em mesmo empregador, eu tô falando mesmo estabelecimento. O empregador tem que ser contemporâneo. E o paradigma, o que é o paradigma? Eu sou a Lenara que quer equiparação ao João. O João é o paradigma, aquele a qual eu quero me equiparar. Não pode estar há mais de 4 anos na empresa, certo? Não pode estar há mais de 4 anos. E não pode estar há mais de 2 anos na mesma função. Então, olhem só. A prova vai chegar e vai dizer, João, Maria fazem a mesma atividade e trabalham na mesma empresa. É necessário que seja mesmo estabelecimento. Não pode ser uma empresa que tem 50 empresas aqui no Brasil. Não, é mesmo estabelecimento. Porque dependendo da região pode mudar o salário, dependendo da cidade pode mudar o salário. Então, a prova vai dizer, é mesmo estabelecimento, pessoas com a mesma identidade de função, que tem a mesma produtividade. E o paradigma, aquele com o qual eu quero me equiparar, não pode estar há mais de 4 anos na empresa. Se eles tiverem diferença, o paradigma estiver há 10 anos na empresa e eu quiser equiparação com ele, estou há 2, não vai dar, porque não pode estar há mais de 4 anos na empresa em comparação a mim que vou pedir a equiparação, certo? E não pode ter mais de 2 anos na mesma função. Então, se aquele paradigma já está há mais de 2 anos na função, ele é muito melhor, porque eu estou chegando agora e não sei tudo que ele sabe nesses mais de 2 anos. E se ele não pode estar há mais de 4 anos, certo? Isso para vocês acertarem questão de equiparação na prova, gente. Tomara que caia essa questão, porque essa questão para vocês vai ser fácil. Mesmo estabelecimento, não pode estar mais de 2 anos, na verdade não pode estar mais de 2 anos e não pode estar mais de 4 anos na empresa, certo? Dica número 5, já caiu muitas vezes, nas últimas provas, nessa última prova não caiu e pode cair nessa próxima. Como é que funciona acordo coletivo e convenção coletiva? Vamos lá. Nós temos lá, dentro da negociação coletiva, certo?
tem a convenção coletiva e o acordo coletivo, certo? Na convenção coletiva eu tenho 2 sindicatos negociando. No acordo coletivo eu tenho o sindicato e a empresa. Então, eu tenho lá 2 sindicatos negociando dizendo que a hora extra é 70%. E tenho um acordo coletivo dizendo que é 60%. Certo? A hora extra na convenção coletiva diz que é 70% e no acordo coletivo diz que é 60%. E aí a prova diz, tem a empresa, tem uma convenção coletiva e tem um acordo coletivo. Ela quer saber qual se aplica para este funcionário. Se é a convenção ou se é o acordo. E aí vocês vão responder que sempre acordo coletivo, certo? Entre convenção, mesmo que a convenção seja mais benéfica. Entre a convenção e o acordo, o que vale é o acordo coletivo, certo? Entre convenção coletiva e acordo coletivo é o acordo coletivo. Agora, se a empresa tem um acordo com esse cidadão, o que vale um contrato escrito? O acordo coletivo ou o acordo entre a empresa e esse cidadão? E aí, nessa resposta, entre o acordo individual, que é a empresa e o cidadão, e o acordo coletivo, vale o acordo coletivo, certo? Então, entre acordo individual e convenção coletiva, o que vale? Acordo individual. Entre acordo individual e acordo coletivo, o que vale? Acordo coletivo. E entre convenção e acordo coletivo, o que vale? Acordo coletivo. Então, olha só, gente. Vamos deixar bem claro aqui para vocês. Se a prova disser que tem uma convenção coletiva e um acordo coletivo, vale o acordo coletivo. Entre convenção coletiva, 2 sindicatos negociando, e acordo coletivo, um sindicato e uma empresa, lembra, convenção coletiva, as 2C, 2S de 2 sindicatos negociando e um acordo coletivo que é a empresa e o sindicato, nós temos que prevalecer o acordo coletivo. Se tiver acordo individual e negociação coletiva, olhem aqui, acordo individual. Se tiver um acordo individual desse carinha e negociação ou acordo coletivo, o que vai valer sempre é a convenção coletiva ou acordo coletivo. Porque no acordo individual, entre acordo individual, convenção e acordo coletivo, que prevalece a negociação coletiva. Só que se esse cara não for tão pequenininho, for super grande, tiver ensino superior e salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, o acordo individual dele tem prevalência sobre negociação coletiva. Então, regra geral, entre convenção e acordo prevalece o acordo. Entre acordo individual e negociação coletiva, prevalece a negociação coletiva. Só que se a prova disser que esse cara é hipersuficiente, quem é que é o hipersuficiente? Tiver ensino superior ou receber salário igual, tiver ensino superior e receber salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, ele pode fazer acordo individual sobre tudo, que tá lá na CLT, que estabelece que é possível fazer acordo individual. Então, o cara hipersuficiente, ele pode negociar sobre tudo que está no 611A da CLT. Então, tudo que está no 611A, então vale a pena vocês lerem, gente, o 611A e o 611B da CLT. Porque no 611A diz que tudo que pode ser estabelecido por negociação coletiva e tudo que está no 611A pode haver acordo individual, certo? E esse acordo individual do hipersuficiente, pode haver acordo individual do hipersuficiente que tem prevalência sobre a negociação coletiva se o cara for hipersuficiente, tiver ensino superior e receber 2 vezes o limite geral da Previdência Social, certo? Então, voltando lá para as nossas dicas. Então, olhem lá, entre acordo coletivo, se cair na questão entre acordo coletivo e convenção coletiva, prevalece o acordo coletivo. Entre acordo individual e negociação coletiva, prevalece a negociação coletiva, sendo ela acordo coletivo ou convenção coletiva, porque eles adoram dizer só poderia por acordo ou só poderia por convenção, e na verdade
Quando pode por acordo, pode por convenção coletiva. Negociação coletiva é o gênero, lembra que eu fiz uma bola, que dentro dessa negociação nós temos a convenção coletiva, que são dois sindicatos, e acordo coletivo, que é o sindicato e a empresa. Certo? Então, muitas vezes a prova vai ser, não, só poderia ser por acordo, só poderia ser por convenção coletiva. Não, quando pode por acordo, pode por convenção. Não caiam nesse pega-ratão, tá? Então, entre acordo individual e negociação coletiva, prevalece a negociação coletiva, exceto se o cara, olha lá, for o hipersuficiente, ensino superior, e aí prevalece entre esses dois realmente esse, mas somente se tratar do hipersuficiente e se for sobre o que está no 611A da CLT, porque, por exemplo, eu não posso, tá lá bem claro, eu não posso estabelecer questão de FGTS em acordo individual, prejudicando o profissional. Então, se o FGTS é 8%, eu não posso estabelecer que é 5%, porque o 611B proíbe tudo que pode ser estabelecido sobre negociação e convenção coletiva e proíbe ainda tudo que não pode ser estabelecido por acordo individual, porque se não pode ser por negociação e convenção coletiva, não pode ser por acordo individual. Vamos lá para a nossa próxima dica. Sobre convenção e acordo coletivo, qual é o prazo máximo de validade de uma convenção e de um acordo coletivo? Tanto convenção quanto acordo coletivo, prazo máximo 2 anos, prazo máximo 2 anos, vedada a ultratividade. O que acontece? Passou os 2 anos, para de valer. Ultratividade se passou os 2 anos, antes permanecia valendo, até que viesse outra. Agora não. Passou 2 anos, não foi renovada, vedada a ultratividade, ela não prevalece no tempo, certo? E aí o que fica valendo? A CLT, a Constituição Federal, mas as regras da convenção deixam de ter validade. Sobre o trabalhador hipersuficiente, a dica que nós já tínhamos falado, quem é esse cara? Bom, a estipulação é aquele que pode estipular contrato individual que tem prevalência sobre negociação coletiva, desde que esteja no 611A, né? Mas quem é esse cara? É aquele que tem remuneração e diploma de nível superior. Então, remuneração igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência. Hoje o teto é em torno de 6 mil e pouco, então a prova vai dizer, 18 mil, 15 mil, vai botar um salário bem alto, certo? Para dizer, aquele cara que tem ensino superior e recebe 2 vezes, salário igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, que hoje o regime geral da Previdência está em torno de 6 mil, então ele vai dizer que fulano recebe 15 mil, para dizer que esse cara sim pode fazer negociação individual com prevalência sobre negociação coletiva. E também o cara hipersuficiente, que basta ele receber 2 vezes o regime geral teto do regime geral da Previdência, então não precisa ter ensino superior, basta ele ter salário alto, ele pode estabelecer cláusula compromissória de arbitragem. Certo, gente? Então, a nossa dica número 6 é sobre o trabalhador hipersuficiente. Olhem aqui. Trabalhador hipersuficiente, que é aquele que tem ensino superior e remuneração 2 vezes, igual ou superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, para estabelecer contrato individual com o empregador. E a cláusula compromissória de arbitragem não precisa ter ensino superior. Para ele ser hipersuficiente, basta ele receber salário superior a 2 vezes o regime geral da Previdência, certo? Pode ser por iniciativa do empregado ou mediante concordância expressa. O que é cláusula compromissória de arbitragem? É dizer, ao invés de eu ir direto na Justiça do Trabalho, eu vou passar por um árbitro, que não é a Justiça do Trabalho, para decidir a minha ação trabalhista, certo? Dica número 7, que nós temos férias. Gente, é possível, e sem cair na questão de vocês, é possível fracionar férias? Quantas vezes eu posso fracionar férias? Aí tem opção número 1, no máximo 2. Opção número 2, somente 3. Opção número 3, né? Opção C, eu posso fracionar férias, mas um período não pode ser menor que 20. E aí tá a dica. Qual é a possibilidade de fracionar férias? Posso fracionar até, olhem lá, eu posso fracionar até 3 períodos, gente, certo? A regra geral é 1, mas eu posso fracionar até 3, desde que haja concordância do empregado, e um deles é de no mínimo 14 dias e os demais de no mínimo 5 dias corridos. Então,
se a questão dizia lá ser 20 dias pode, não, porque um deles tem que ser de no mínimo 14 dias e os outros de no mínimo, se tu for fracionar em 3 períodos. Claro que se tu for fracionar, se tu pode tirar umas férias de 30 dias se for direto, ou se tu for tirar férias de 20 dias, lembrando que a gente pode vender 1/3 das férias, né? Então 1/3 das férias pode ser vendida, de umas férias de 30 dias, eu posso fazer 20 dias de férias e vender 10, certo? Mas o que eu quero que vocês saibam para a prova? 3 períodos, sendo que, se for fracionado em 3 períodos, no mínimo um tem que ser de 14 dias e os outros no mínimo de 5 dias, certo? Lembrando que é vedado que o início das férias anteceda feriado ou dia de repouso semanal remunerado, ou seja, eu não posso dar férias num trabalho de segunda a sexta, eu não posso dar férias na sexta, porque tem sábado, domingo. Então, o que acontece? Eu não posso dar férias 2 dias que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Repouso semanal remunerado no domingo. Então, eu não posso dar sábado, eu não posso dar sexta, eu só posso dar férias iniciando na quinta-feira. Se tem um feriado, eu não posso dar um dia antes do feriado, eu tenho que dar 2 dias antes. Então, não posso, é vedado férias 2 dias, né, início de período, 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Lembrando que as férias têm que ter antecedência mínima de 30 dias para o cara se programar e o pagamento até 2 dias. Olha só, 2 vezes o número 2 nas férias, para vocês não esquecerem. Férias eu não posso dar 2 dias antes que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Como eu falei, domingo é o repouso semanal remunerado. Não posso dar férias iniciando sábado, não posso dar férias iniciando sexta. Posso dar férias iniciando quinta, certo? E eu tenho que pagar férias até 2 dias antes do cara sair de férias. Então, eu tenho que pagar férias. Se o cara vai sair na quinta, eu tenho que pagar 2 dias antes de quinta-feira, certo? Lembrando que perde direito às férias, no 133 tem várias possibilidades, mas a mais cobrada é essa. Aquele que fica em auxílio doença ou acidente de trabalho por mais de 6 meses, mesmo que descontínuos. Ou seja, durante o período aquisitivo de 12 meses de férias, ele ficou, no período aquisitivo de 12 meses de férias, ele ficou 3 meses afastado, depois voltou, ficou mais 3 meses. Se ele ficou 6 meses, ainda que descontínuos, em licença, certo? Saúde ou acidente, esse cara perde o direito às férias. E ainda lembrando aqui, né, acidente de trabalho. Se for acidente de trabalho, afasta no INSS, mas o empregador continua tendo que pagar o FGTS. Acidente de trabalho, o empregador continua tendo que pagar o FGTS. Sobre salário, dica que caiu lá de salário, na última prova a gente deu essa dica de salário e caiu na prova. Ah, professora, então não vai cair. Pode cair, já caiu repetidamente 2 assuntos em provas seguidas. Artigo 4, porque eles pensaram, isso aí o professor acha que não vai cair, vai achar que não vai cair porque a gente já cobrou na prova. Mas muitas vezes cai repetido. Quem tem experiência de OAB, nós aqui no Verbo temos experiência de OAB, sabemos que eles cobram questão repetida, não exatamente igual, mas do mesmo assunto. O que nós temos lá? O que é salário? A importância fixa estipulada, as gratificações legais ou de função, aquele adicional de 40%, por exemplo, e comissões pagas pelo empregador. Comissão é salário. Se é salário, repercute para férias, 13º, é salário. E gratificações legais e de função que nós temos, a gratificação de função que nós temos, o adicional de 40% no caso de gerência, gestão, lembra? Isso configura salário, repercute para férias, 13º. E aí se a prova falar, posso alterar a data do pagamento? Qual é o prazo máximo da data de um pagamento? Até o 5º dia útil, certo, gente? Data de pagamento é até o 5º dia útil. Posso alterar? Sempre recebeu no dia 1º. Posso alterar? Nós temos a UJ 159 para fins de OAB. Pode, desde que seja até o 5º dia útil. Não considera isso prejudicial ao empregado. De adicionais, gente, o que a gente tem? Horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade. Esses são os principais. Horas extras no mínimo 50%, adicional noturno no mínimo 20%, se for empregado urbano, se for empregado rural,
é 25%. Se for empregado urbano, é 20% e tem hora noturna reduzida. Insalubridade, qual é o adicional de insalubridade? Pode ser mínimo 10, médio 20 e máximo 40. Onde é que fica o 30? Na periculosidade. Só que a insalubridade é 10, 20 ou 40 sobre o salário mínimo e a periculosidade é sobre o salário base do empregado, certo? Nós temos como adicional também a gratificação, que nós vimos que todos esses adicionais, eles repercutem para férias, 13º, a gratificação de 40%, de no mínimo 40% de gestão, também é um adicional. E aí nós temos essa que também caiu na prova, na última prova, mas pode sempre cair, que é não integra remuneração. Gente, ajuda de custo, ou seja, não repercute para férias, 13º, auxílio alimentação. Auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, anotem isso. Não pode ser pago em dinheiro. Se ele for pago em dinheiro, considera-se salário. Então, auxílio alimentação, diárias para viagem, prêmios e abonos. Certo? Não integra remuneração, ajuda de custo, auxílio alimentação desde que não seja pago em dinheiro, porque não pode, diária para viagem, prêmios e abonos e participação nos lucros, ou seja, não repercute para férias, 13º, FGTS, não integra remuneração. E comissão integra remuneração? Sim, porque a gente tinha acabado de dizer que comissão era, olha lá, salário, comissão é salário. Então, diferente do que está lá no artigo, diferente do que está lá no artigo, agora não me lembro exatamente o artigo, gente. Eu acho que é o 457, dizendo que não integra remuneração. Então, diferente do que está lá no artigo 457, que não integra remuneração, certo? Dica número 10, jornada. Gente, não se considera tempo à disposição. O que isso quer dizer? Não vai refletir em horas extras. Se ele ficou mais tempo fazendo qualquer dessas atividades que eu vou dizer agora, não é caso de hora extra. Então a prova pergunta, o tempo que ele estava na empresa fazendo tal coisa, considera hora extra ou não? Então aquele caso que a prova disser que fulano, João, ficava na empresa por escolha própria, certo? Para buscar proteção pessoal ou para atividades particulares, se ele ficava na empresa porque estava chovendo, porque ele estava esperando uma carona, não vai considerar hora extra. E permanecer nas dependências da empresa para as seguintes atividades não considera hora extra. A prova disser que ele ficou rezando, só que olhem aqui, gente, práticas religiosas desde que seja escolha do profissional. Se for escolha do empregador, se o empregador obrigar a uma prática religiosa, se obrigatoriamente a empresa, aí é caso sim de considerar para fins de jornada de trabalho. E inclusive pode ser hora extra. No final do trabalho tinha que ficar 1 hora a mais rezando porque o empregador mandou, é hora extra. Todas essas atividades só não vão ser consideradas hora extra se for por interesse do profissional ficar. Descanso, lazer, ficou jogando ping-pong, boliche, qualquer coisa, como já disse, ficou jogando sinuca, tinha a empresa de boliche e no intervalo ele ficava jogando. O período que ele está de lazer não é considerado na jornada de trabalho. Ficou estudando para a OAB, não é considerado. Alimentação não é considerado. Então, os intervalos intra-jornada de alimentação não são considerados. Ficou conversando com um colega, não é considerado. Ficava meia hora conversando. Então, disse que ele ficava meia hora a mais, mas essa meia hora ele ficava meia hora por dia conversando. Não é considerado. Higiene pessoal, troca de roupa uniforme. Não é considerado quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, gente, só não é considerado se não for obrigatório. Então, se eu precisar trocar o uniforme, porque o meu empregador obriga que eu troque na empresa, esse uniforme não pode ter contágio. Farmácia de manipulação, por exemplo, eu não posso andar com o uniforme no ônibus. Nesse caso, se há obrigatoriedade de trocar na empresa, aí é considerado na jornada de trabalho e pode ser, inclusive, contabilizado para fins de hora extra. Mas se não houver obrigatoriedade de trocar na empresa, não é considerado, certo? Essa questão aqui, questão que eles já cobraram muitas vezes, grande chance de cair aí na prova de vocês. Sobre jornada de trabalho, quem que está excluído? Então, dica lá número 11, quem que está excluído do controle da jornada e hora extra? Nós temos o cara que está em teletrabalho não considera, não está no controle de jornada.
Os gerentes, aqueles que consideram cargo de gestão e recebem adicional de 40%, não teriam hora extra, não estão contabilizados no controle de jornada para fins de OAB, né? Assim como os empregados em regime de teletrabalho para fins de OAB, não estão considerados. E os empregados que exercem atividade externa olha lá, externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Então, não são abrangidos pelo regime de hora extra. Olhem lá, então, se cair na prova, quem que não tem hora extra? Não considera para regime de horas, contabilização de horas? O teletrabalho, o gerente, aquele que tem adicional de 40% e tem cargo de gestão, olhem aqui, e os empregados que exercem atividade externa incompatível com o controle de jornada. Então, um vendedor viajante que não tem como nada que consiga contabilizar a jornada dele, certo? Dica número 12 é intervalo intra-jornada. Se a prova disser, fulano faz uma jornada de 4 horas, precisa intervalo? 0 até 4 horas, 0 minutos de intervalo. Mais de 4 horas até 6 horas, 15 minutos de intervalo. E se ultrapassado 6 horas, se a prova disser 7 horas, tem que dar de 1 a 2 horas, certo, gente? Então, até 4 horas não precisa intervalo. Acima de 4 até 6, 15 minutos de intervalo. Se ultrapassou 6, eu tenho que dar de 1 a 2 horas de intervalo. Olhem aqui. Só que tem uma exceção. Se tiver negociação ou convenção coletiva, pode ser 30 minutos de intervalo. Se estabelecido em negociação ou convenção coletiva, eu posso estabelecer 30 minutos de intervalo. Então, regra geral, mais de 6 horas, 1 a 2 horas. Salvo se tiver negociação ou convenção coletiva, que eu posso reduzir para 30 ou aumentar o intervalo, certo? Se não tiver convenção coletiva, mais de 6 horas, no mínimo 1 a 2 horas de intervalo, certo? E aí a prova vai mais além e cobra o seguinte, ela diz, fulano tinha que fazer 1 hora de intervalo e fez somente 15 minutos. Quantos minutos faltam para completar 1 hora? 45 minutos, porque ele usufruiu 15 minutos, tem 45 minutos para completar 1 hora. Esse empregado, o que ele tem direito? A 1 hora integral? Não. Ele tem direito à diferença. Então, se ele tinha que fazer 1 hora e ele fez só 15 minutos, ele vai ter direito a 45 minutos, certo? Então, se ele tinha que fazer 1 hora e ele fez só meia, ele vai ter direito a meia hora. Se ele tinha que fazer 1 hora e ele fez só 10 minutos, ele vai ter direito a 50 minutos, com um adicional de 50%, e aí a chave de natureza indenizatória. Quando eu falo que é natureza indenizatória, é que não repercute para férias, 13º. Então, gente, olha aqui, a prova vai dizer para vocês, é natureza salarial ou indenizatória? Indenizatória, assim como aquilo que eu falei que não integra remuneração, ajuda de custo, auxílio alimentação, prêmio, bônus, é natureza indenizatória, não é natureza salarial, porque o que é natureza salarial incorpora 13º, férias, FGTS, e aqui o que eu estou dizendo para vocês é que intervalo não fruído, só tem direito ao período não fruído e com adicional de 50% e de natureza indenizatória, certo, gente? Banco de horas, aí uma questão que eu já tenho apostado, não caiu, né, nessa última prova e tem grande chance aí de cair na prova de vocês. Banco de horas, compensação é de no máximo, então como é que funciona o banco de horas? Fiz hora extra, mas não ganho hora extra, ganho folga. Qual é o período que eu tenho para fruir essa folga? O que diz o artigo 59, parágrafo 2º lá? Compensação em no máximo 1 ano. Então no acordo... preciso de acordo ou convenção coletiva e a compensação em no máximo 1 ano. Então, uma empresa que por acordo ou convenção coletiva tem banco de horas, o cara pode trabalhar 1, 2 meses e muitas horas extras, ele tem 1 ano para dar essa folga, tá? Qual é a opção que veio com a reforma trabalhista? Compensação em no máximo 6 meses, daí não preciso de sindicato. Eu não preciso de acordo ou convenção coletiva, basta acordo individual, desde que a compensação seja em 6 meses. E no próprio mês, não preciso nem de acordo individual escrito. Basta simplesmente um dia eu trabalhei mais, outro dia eu cheguei mais, um dia eu trabalhei até mais tarde, outro dia eu cheguei atrasado, mas no final do mês fechou, se chama compensação, acordo tácito. Compensação no mesmo mês. Fechou o final do mês com 220 horas, que era o que eu tinha que fazer,
Isso se chama acordo tácito. Ninguém falou nada, meu empregador não reclamou, eu não falei nada que eu me atrasei. Não cobrei as horas a mais que eu trabalhei, porque no outro dia eu cheguei atrasada. Isso se chama compensação mensal, não precisa acordo escrito. Eu preciso de acordo escrito individual para compensação até 6 meses. E para compensação até 1 ano eu preciso de sindicato, negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva. Certo? Dica número 14, regime de tempo parcial também é uma aposta, pode chegar aí na prova de vocês. Dica número 14. O que nós temos lá? Para regime de tempo parcial eu posso pagar salário proporcional. 30 horas, 0 hora extra. Bem fácil, olha gente, 30 o 0 lá, 0 hora extra. 26 horas semanais, os 6 até 6 horas extras. Pagamento proporcional. Então olhem aqui, para 44 horas eu tenho que pagar o salário mínimo. Se fulano trabalha, e já caiu isso na prova da OAB, fulano trabalha 44 horas e ganha 2.000. Outro fulano trabalha 22 horas, pode ganhar 1.000, porque ele ganha a metade do que o outro que trabalha a mais do que a metade do tempo, né? Então, se um trabalha 44 horas e ganha 2.000, o que trabalha 22 horas pode ganhar 1.000, certo? O que mais nós temos aí? O que mais nós temos aí para falar sobre o regime de tempo parcial? Pode pagar salário, inclusive abaixo do mínimo, porque para 44 horas eu tenho que pagar o salário mínimo. Hoje o salário mínimo é 1.100. Então o cara que trabalha metade de 44 horas pode sim ganhar metade do salário mínimo, certo? Só que o máximo que pode ser em regime de tempo parcial é 30 horas semanais. E se ele for em regime de tempo parcial 30 horas, não pode fazer hora extra. Ou se for 26 horas, até 26 horas, pode fazer até 6 horas extras, certo? Horas in itinere. Gente, o tempo de deslocamento da sua casa até o local de trabalho, nossa dica número 15, tempo de deslocamento da sua casa até o local de trabalho não é computado na jornada de trabalho, não considera para hora extra, não considera para jornada de trabalho, mesmo que de difícil acesso, mesmo que usando o transporte da empresa, não é considerado, certo? Mas se sofrer um acidente nesse percurso, é considerado acidente de trabalho. Falar em acidente de trabalho, entramos na dica número 16, estabilidade. Gestante, qual é a estabilidade da gestante? Da confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Confirmação da gestação no exame, não é conhecimento pelo empregador e pela empregada. A confirmação no exame até 5 meses após o parto. Ficou gestante no contrato de experiência, tem estabilidade. Ficou gestante no aviso prévio, tanto trabalhado quanto indenizado, tem estabilidade. Dirigente sindical do registro da candidatura até o registro da candidatura quando ele retorna 1 ano. Então, o que acontece? Registrou candidatura, se foi eleito, precisa ser eleito, precisa registrar a candidatura, ser eleito. Depois que ele retorna, ele tem 12 meses de estabilidade, certo? Ele tem 1 ano de estabilidade. Membro da CIPA, a mesma coisa, do registro da candidatura, olha gente, que fácil, até 12 meses quando ele retorna, certo? Então, dirigente sindical e membro da CIPA, que são pessoas que são protetivas ao trabalhador, têm a estabilidade e são aquelas que representam os empregados. A prova adora dizer, dirigente sindical que representa o empregador, não tem estabilidade. Membro da CIPA que representa o empregador, não tem estabilidade. É só o que representa empregado. Acidente de trabalho, gostam muito de cobrar. Se sofre acidente de trabalho, tem estabilidade se ficar afastado mais de 15 dias. Então a prova diz, fulano sofreu acidente de trabalho e retornou em 2 dias. Não tem estabilidade. Por quê? Para ter estabilidade tem que ter sofrido acidente de trabalho e ficar afastado mais de 15 dias. Então vai dizer, ficou afastado no INSS 12 dias, tem estabilidade? Não. Ficou afastado no INSS 15 dias, tem estabilidade? Sim. Ficou afastado no INSS 16 dias, 17 dias, tem estabilidade? Sim. Por quê? Tem que ter, para ter estabilidade, tem que ficar afastado mais de 15 dias e ter sofrido acidente de trabalho. Lembrando, se for acidente de trabalho, o empregador tem que depositar o FGTS. Certo, gente? Então, de estabilidade pode cair, já caiu. Inciso 1, gestante, quando que tem estabilidade? Inciso 2,
dirigente sindical, do registro da candidatura, a gestante que é da confirmação da gestação, né? Mas no exame, não é conhecimento, tá? Dirigente sindical e membro da CIVA, registro da candidatura até 1 ano depois que retorna. E acidente de trabalho, tem estabilidade, também depois que retorna 12 meses de estabilidade, mas tem que ter ficado 15 dias afastado e sofrer acidente de trabalho. Gente, dica número 17, rescisão de contrato. Rescisão de contrato não precisa mais ser homologada no sindicato. Prazo de 10 dias do término do contrato tem que pagar em 10 dias, independente se aviso prévio trabalhado, indenizado do término do contrato 10 dias. Dica número 18, estamos correndo aí porque está terminando o nosso tempo, eu quero dar o máximo de dicas para vocês. Distrato de comum acordo, então rescisão de comum acordo, metade do aviso prévio, metade da multa de FGTS, integralidade das demais verbas. O FGTS pode retirar todo, não, só 80%, e não tem direito a seguro-desemprego. Então, gente, só tem direito a seguro-desemprego se for rescisão sem justa causa ou se for rescisão indireta, né, por ação judicial. Mas comum acordo não tem direito a seguro-desemprego e não tira a integralidade do FGTS, tira só 80%, só que paga metade do aviso prévio e metade da multa de FGTS. Já falamos, né, que não precisa mais de sindicato para homologar a rescisão e nem precisa mais de sindicato para fazer demissão em massa. Demissão em massa eu não preciso mais de sindicato. Então, o que nós estávamos falando, que não precisa mais de sindicato, que é homologar rescisão, demissão em massa, o termo de quitação anual do empregador precisa de sindicato. Empregado e empregador assina, eu preciso da assinatura do sindicato e tem eficácia liberatória. O que é eficácia liberatória? Não vai mais poder entrar com ação trabalhista. Então, termo de quitação anual precisa. Falamos que demissão em massa não precisa homologar rescisão, não importa se está 10 anos na empresa, não precisa sindicato para homologar rescisão. Mas termo de quitação anual precisa, certo? Nossa última dica, dica número 20, qual é o prazo que nós temos hoje para assinatura de CTPS? Prazo de 5 dias e agora é facultada a adoção do sistema manual, mecânico e eletrônico para assinatura da CTPS. E essa é uma novidade, né, que nós tivemos recentemente, pós-reforma trabalhista, que o prazo agora para assinar a carteira de trabalho é 5 dias. E na assinatura eu preciso ter o salário, se tiver comissão preciso. Falando em gorjeta, né, que eles gostam às vezes de cobrar sobre gorjeta, gorjeta também tem que estar assinado na CTPS, ou a média de gorjetas que recebe. Gente, essas são as dicas para vocês. O que eu desejo para vocês é que vocês tenham uma boa prova, né? Não só sorte, porque sorte, além dos estudos, né? A professora Claudinha de Direito Penal fala muito disso. Quem estuda não precisa de sorte, mas um pouquinho para cair aquelas questões que a gente mais estudou. O que a gente precisa é estar tranquilo, a gente precisa acreditar nessa aprovação e pensar sempre que estudar nunca é demais. Então quem está fazendo pela primeira vez a prova, que bom, e tomara que passe já de primeira. Quem não está fazendo pela primeira vez, pensa que é acúmulo de conhecimento. Então estudar sempre é bom, né? A gente nunca perde estudando. E daqui a pouco vocês vão ser futuros advogados, todas essas matérias serão importantes. É claro que para depois, posteriormente, é necessário uma pós. E já pensem vocês fazendo pós, porque vocês têm que pensar em vocês aprovados. Desejo para vocês uma boa prova, respirem, sintonizem para ver em quais questões. Não esqueçam que direitos do trabalho fica lá pela questão, lá no final, né, pela questão 70. Então não esqueçam que direito do trabalho é no final da prova, não vai estar escrito direito do trabalho, direito administrativo, direito constitucional. Então vocês têm que se sintonizar onde vocês estão na prova. Importante que vocês tentem fazer algumas questões, façam alguns simulados, façam algumas questões, porque essas questões ajudam, ainda temos um tempinho, né, para até a prova, então aproveitem e façam. Não esqueçam, a aprovação vai se aproximar e o que eu desejo para vocês, eu coloquei aí a foto de uma carteirinha da OAB para que vocês visualizem
o rosto de vocês nessa prova, né? Futuros advogados. Então, foco na aprovação, gente. Boa prova. É o que eu desejo de coração para vocês, que eu só desejo ver vocês numa preparação para a segunda fase. O que eu desejo para vocês, então, é isso. É uma boa prova e a aprovação. Um grande abraço. Estamos torcendo, porque a gente torce junto, a gente fica torcendo para que caia, para que caiam essas questões que a gente traz aí no passaporte, com tanta experiência, com tanta preparação, para que sejam as questões aí da prova. Certo, gente? Um grande beijo, um grande abraço e boa prova!